Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que hoje vai falar sobre uma coisa de streaming, mas que tem tudo a ver com televisão. É isso, a gente vai falar sobre a série O Rei da TV, que tá lá no Star Plus. Que fala sobre a vida de ninguém mais, ninguém menos do que ele, o grande animador de TV e de auditório, Silvio Santos. Porque o Silvio é essa figura da televisão, né? Uma figura super importante, que tem todo um legado, em que sua história se mistura com a história da televisão, se for ver. Mas a gente não conhece tanto o Silvio pessoa física. Ele sempre teve uma relação super próxima com o público, né? É um cara que sempre se mostra super grato pelo carinho que ele recebe das pessoas, mas ele também é muito discreto, né? Por isso, a vida pessoal do Silvio Santos eu acho que sempre gerou muita curiosidade, né? Em quem acompanha o dono do baú aí. Mas quem que será que era o Silvio Santos antes da fama, né? O que a gente sabe sobre a vida pessoal de Silvio Santos? As respostas a gente vai ter na série O Rei da TV, né? Essa produção exclusiva do Star Plus, que inclusive convidou a gente para vir aqui falar um pouco sobre essa figura que é Silvio Santos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Bem, o Star Plus nos chamou para fazer essa publicidade da série O Rei da TV, para que a gente não só falasse sobre a série em si, que já está disponível lá no Star Plus, mas também falar sobre a figura de Silvio Santos e contar algumas histórias que talvez você não conheça, que vão acabar complementando a sua experiência com o Rei da TV. São histórias que mostram, na verdade, da onde surgiu o Silvio Santos e que eu acho que explicam bastante sobre esse Silvio Santos que a gente conhece da TV, né? Mas falando um pouco sobre a série, ela é protagonizada pelo José Rubem Chachá, pelo Mariano Matos Martins e pela Leona Cavalli. Um grande elenco. Elencão de peso aí, né? E conta a incrível história de Silvio Santos, né? Que é esse jovem de origem humilde, mais ambicioso, que correu atrás do seu sonho e se tornou o empresário e comunicador mais bem-sucedido da TV brasileira, né? Além, né, de um dos empresários mais reconhecidos do país. A série ela apresenta assim, um olhar inédito, né, sobre a intimidade do Silvio Santos e vai mostrar essas várias fases da carreira, né? E os vários desafios, né, que ele enfrentou para construir o SBT. O Silvio, né, essa figura assertiva, mas ao mesmo tempo polêmica, né, nas suas decisões, porém icônico e que faz parte da rotina de milhões de brasileiros. E nós aqui na nossa função, nós vamos complementar a sua experiência com a série O Rei da TV, trazendo alguns fatos da vida de Silvio Santos que talvez você não conheça. Como, por exemplo, Silvio Santos, o nome. É um nome que todo brasileiro conhece, fala Silvio Santos, a pessoa sabe de quem está falando, mas o Silvio não se chama Silvio. O nome original do Silvio Santos é Cenoura Bravanel. Até aí, essa informação do Cenoura Bravanel até é de certo conhecimento dos brasileiros, mas as pessoas não sabem por que esses nomes. Como, por exemplo, Cenoura, ele veio de um avô do Silvio Santos. Não, avô do Cenoura, no caso, né? Já confundi completamente os nomes. Mas é isso aí. O Cenoura tinha um avô chamado Cenoura, então aí manteve esse nome. Já o Silvio era o apelido que ele tinha em sua própria residência. A mãe dele chamava ele de Silvio. Já Silvio era o apelido que o pequeno Cenorzinho tinha em sua casa. Que eu Sim, acho que a mãe dele, a Rebeca, chamava ele de Silvio. Era uma forma mais fácil de se referir a ele. A questão do Santos, a gente tem muita história de nome artístico que vem de algum momento, que é criado aos 45 do segundo tempo. Foi o caso do Silvio também. Porque ele chegou para participar de um concurso de calouros. E aí na hora de colocar o nome Santos, ele falou Santos, não sei o que, aí pergunta, por que Santos? Aí ele já veio com aquela história, né, porque ele é muito bom de contar a história. Ele falou que, tem a frase, os santos sempre ajudam, então aí botou esse nome lá. Santos porque os santos sempre ajudam. Silvio e Santos porque os santos sempre ajudam. Já criou um nome artístico com uma história. E o nome ficou, né, o nome deu super certo. Além disso, eu acho que é um nome muito popular, né, Santos é um dos sobrenomes mais populares do Brasil. Então, assim, Silvio Santos, além de ser super sonoro, é muito, né, acho que cria uma proximidade já, né. Inclusive, é um grande ensinamento isso, porque tem muito ator aí recente que fica escolhendo os nomes artísticos complicadíssimos. A gente aqui não consegue falar no canal, mas aí Silvio tá ensinando que a simplicidade vale tudo. Silvio Santos, super simples. Apenas Silvio Santos. Silvio Santos, inclusive, que pode ser que você não saiba, né, porque ele mora em São Paulo, mas o SBT é de São Paulo, né? Mas ele é carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro. E foi ali nas ruas do Rio de Janeiro que ele começou como camelô.
Ele era um garoto, né, cheio de carisma e com talento, assim, meio absurdo pra comunicação. Então ele se reinventava, assim, continuamente para transformar entretenimento, que ele oferecia entretenimento para quem ia vê-lo vender, em venda, né? E tudo isso durante essa 1 hora que ele trabalhava como camelô por dia. Era talento real. E foi justamente esse talento para comunicação que ele mostrou ali nas ruas do Rio de Janeiro que deu para ele a primeira oportunidade no rádio. Inclusive, talento para negócios é uma coisa que o Silvio Santos, assim, parece que foi, tipo, natural dele. Porque ele criou todo tipo de empreendimento que você pode imaginar para tentar sobreviver, né? Ele criou uma rádio na Barca Rio-Niterói, né? Onde ele vendia espaços para anunciantes. É interessante, quando você tá no meio de transporte, hoje em dia é fácil. Você ouve um podcast, você ouve uma musicazinha e pronto. Só que na época não tinha isso, né? Estamos falando aqui de décadas atrás. E o Silvio percebeu que havia uma oportunidade ali de entreter aquelas pessoas que estavam entediadas fazendo o percurso da barca. Depois ele criou um bar combinado com um bingo na Barca Rio Paquetá, e isso já aos fins de semana. E se sabe como divertir as pessoas, né? Sim, ali eu acho que ali já tinha a veia animador de auditório, né? Porque o Silvio sempre fala que ele não é apresentador, ele é animador de auditório. Ali acho que já tinha a coisa do animador de auditório, já tava, né, aparecendo muito nele. Muita gente mistura apresentador com animador de auditório, que são coisas completamente diferentes. O apresentador, ele chega lá, ele tem esse roteiro, ele tá lendo no teleprompter, ele fala suas coisas e vai embora, beleza. O animador de auditório tem que ser uma atração além das atrações que ele traz para aquele programa ou para aquele espetáculo. O Silvio, por exemplo, você vê, ele tá sempre no meio da plateia, tendo interação com as pessoas, perguntando o que elas estão achando, as pessoas respondem, ele responde algo em cima das pessoas. Se não tivesse nenhum artista indo ao programa Silvio Santos, o Silvio consegue segurar aquele programa por hora, só ele sozinho lá conversando com a plateia. Completamente animador de auditório. E ali já mostrava, né, talento já desde que era animador na Barca. Uma barca animada pelo Silvio Santos deve ser uma experiência incrível, assim. Além disso, um outro negócio dele é o Baú da Felicidade, que hoje em dia é conhecido por todo mundo, né? Mas era um negócio que era do Manuel de Nóbrega, e quando o Silvio pegou... Deixa eu esperar eu passar o avião. Quando o Silvio Santos pegou esse negócio, ele era do Manuel de Nóbrega, e aparentemente era um negócio falido. Mas ele se tornou, assim, uma mina de ouro na mão do Silvio Santos, né? E não é à toa que hoje em dia o Grupo Silvio Santos é uma potência, assim, nas mais diversas áreas que você pode imaginar. Onde ele via uma chance, ele tentava cavar uma oportunidade. E acho que isso seguiu, né, ao longo dos anos, e acho que segue até hoje. E temos que falar que o Silvio era pau para toda a obra. Esse homem trabalhou nas mais diversas atividades possíveis no ramo do entretenimento e afins. Porque ele foi camelô, como a gente já falou, ele já foi locutor de rádio, ele já foi apresentador de circo. Essa parte aqui do currículo dele eu acho fenomenal. Que ele comandou uma caravana chamada A Caravana do Peru que Fala. É um Perfeito. Nome eu amei esse nome. A história assim, é muito genial, o nome. E aí essa Caravana do Peru que Fala tinha várias atrações. E aí ele também criou uma revista com jogos, com brincadeiras e com um espacinho ali pra quem quisesse anunciar, botar uma publicidade. A experiência que ele já tinha ganhado na Barca, né? Ele tem uma versatilidade muito grande que acabou sendo importante para o que ele viria a fazer com sua própria emissora de televisão, que é o SBT. Acho que ele conseguiu se reinventar, né? Tipo, muitas vezes ao longo da carreira e acabou trazendo, né, não só pro SBT, né, como emissora, mas pra TV brasileira grandes inovações, né? Acho que muita coisa que nunca tinha aparecido acabou vindo das mãos do Silvio, né? E também a gente conhece o Silvio do SBT, alguns mais antiguinhos conhecem da TVS, mas temos que lembrar que Silvio Santos veio de outras emissoras. Pelo menos pra gente é meio difícil imaginar isso, porque a gente sempre pegou o Silvio no SBT. Nem só de SBT viveu o Silvio Santos de jeito nenhum. Sim, ele teve programa na Globo, ele teve programa na Record, ele teve programa na Tupi, e sempre esse mesmo tipo de programa que a gente vê hoje em dia, o programa Silvio Santos. Só que assim, quando você tá trabalhando na casa de uma outra pessoa, você tem que submeter as regras dessa outra pessoa. E o Silvio queria um pouco de liberdade, o Silvio queria fazer as coisas do jeito que ele queria. Então ele falou: quero ser um apresentador empoderado, vou ter minha própria emissora de televisão. Só que isso não é tão fácil no Brasil, não, porque envolve concessão pública. Para você ter uma emissora, você precisa pleitear com o governo.
Só que o Silvio não estava sozinho nessa guerra. Silvio tinha uma força, como diria o meme, Silvio tinha o povo a seu lado, né? E o povo ajudou o Silvio Santos a conseguir essa concessão, porque o povo ficava falando, o Silvio tem que ter uma emissora, e aí ele usou isso como uma forma de mostrar o engajamento do público, antes do conceito de engajamento ficar popular, né, e o Silvio já estava usando isso. Foi um processo, assim, longuíssimo. Assim, não foi realmente de uma hora pra outra, e ainda bem que tinha o povo. Falando um pouco mais sobre a vida pessoal do Silvio, né, claro, contou com um trabalho duríssimo, né, ele trabalhou muito, ele fez todo tipo de coisa antes de ser dono de emissora. Mas mesmo assim, depois do sucesso no SBT, ele ainda contou com alguns percalços, ele ainda teve alguns probleminhas ali. Em 1988, por exemplo, ele descobre um problema na garganta, um problema sério na garganta, que deixa ele sem voz. Então assim, sem voz não tem como apresentar programa, né? Não existe a possibilidade, né? Sim, ele quase nunca se ausentava. Nessa vez, como ele tem que se tratar nos Estados Unidos, ele fica 4 semanas fora. Pra quem tava acostumado a vê-lo toda semana, ficar 4 semanas sem ver o Silvio na TV foi um grande estranhamento. Essa falta dele na TV gerou uma enorme comoção no país e teve ondas de fé, de oração pela saúde dele, né? Porque mexeu com o hábito do brasileiro. O brasileiro tá acostumado a ver lá o homem toda semana lá, nunca usou um atestado médico pra faltar em gravação nem nada, e de repente ficou lá 4 semanas fora. O público deu uma estranhada. Uma coisa super inesperada, né? Tão inesperada que trouxe alguns impactos e alguns desdobramentos, assim, tanto na vida pessoal do Silvio, né, quanto na vida profissional. Essa situação da perda da voz é, inclusive, uma dos pontos, né, chave da série, que fazem com que o Silvio rememore tudo que aconteceu na vida dele, né, desde ali da infância. Um dos grandes pontos da história dele, né, então é Sim. muito importante para a série também, e acaba desencadeando um monte de acontecimentos na própria série, que vão levando a algumas situações bastante inesperadas também. Porque a televisão brasileira é feita de situações inesperadas. Sim, muito emblemáticas, né? Essa história aí da perda da voz é um ponto-chave na história de Silvio. Felizmente, a história tá aparecendo no Rei da TV. Sim, se você não sabia, porque eu mesma não sabia, eu não sabia da história da perda da voz. Vou fofocar com vocês, a Larissa ficou fascinada com a história do Silvio Santos. No processo de fazer o roteiro desse vídeo, a Larissa estava lá pesquisando, toda hora aparecia uma mensagem pra mim e ela falava, Fábio, você sabia que o Silvio fez isso, isso e aquilo? Coitado de todo mundo que conviveu comigo durante essas semanas em que eu tive que fazer pesquisa, porque eu ficava falando pras pessoas, vocês sabiam, tipo, né, ia sair com os meus amigos, vocês sabiam que o Silvio Santos já fez isso? Fiquei completamente fascinada pela história mesmo, eu não sabia da história da perda da voz, eu já tinha ouvido falar, mas assim, jamais imaginaria os desdobramentos, então assim, se você também está curioso pelos desdobramentos, a série detalha bem tudo isso, assim, então eu acho que é uma boa fonte pra você que não quer ficar semanas pesquisando, só senta na frente da TV e assiste a série, que eu acho que é muito melhor, né? E o bom é que a série, ela é um bom programa para várias gerações possíveis. Por exemplo, nós, na faixa dos 30, temos uma memória de Silvio Santos. O pessoal da faixa dos 40 tem outra, na faixa dos 50, 60... Toda geração tem alguma conexão com o Silvio Santos, e essa série é legal justamente porque mexe não só com a memória da televisão brasileira, mas com a nossa própria memória. Pra quem cresceu vendo TV, que eu acho que é o caso de muita gente que acompanha esse canal de fato, porque senão vocês nem iam estar aqui. Sim. Por que você estaria no canal Coisas de TV se você não gosta de TV, não é mesmo? Todo mundo que cresceu vendo TV tem alguma memória com o Silvio Santos. Qual a sua história envolvendo o Silvio Santos? A minha relação, né, com o Silvio Santos é uma relação, obviamente, não pessoal, né? Mas uma relação que você tem. Vamos especificar isso, né? Não, gente. Nunca nem vi Silvio Santos pessoalmente. Eu lembro muito de ver o Silvio na TV, né? Então, quando criança, eu era muito fã do Topa Tudo por Dinheiro. Era um dos meus programas preferidos. Principalmente por causa das brincadeiras, né? Porque o Topa Tudo por Dinheiro tinha muita gincana, né? Aquela gincana do tobogã segurando as taças. Pobre da minha mãe, porque eu tentava fazer em casa às vezes também. Tipo, pegar uma bandeja, encher de água e ir segurando, tipo, uma bandeja com taças e tudo mais. Eu ficar enchendo coisas, né? Tipo, pegar... Esse que era o problema, né? Ele fazia umas gincanas que eram muito reproduzíveis em casa. As mães deviam adorar isso. Enfim. Eu lembro muito de ver Topa Tudo por Dinheiro. Gostava muito da interação dele com o público também. E eu acho que era um programa que era muito completo, né? Era um dos meus programas preferidos. É o programa que eu mais lembro, assim. Você falando do Topa Tudo, eu lembrei aqui que quando eu tava, sei lá, na segunda série, tinha, sei lá, meus 8 anos de idade, teve uma menina
da minha escola, que ela foi no Topa Tudo por Dinheiro, ela virou a sensação durante semanas na escola porque ela apareceu na televisão. Mas, gente, era celebridade, porque um monte de criança assistia o Topa Tudo por Dinheiro. Era um programa muito icônico, né? Eu acho que todo mundo viraria celebridade se fosse parar no Topa Tudo por Dinheiro infantil. Enfim, além do Topa Tudo por Dinheiro, outra lembrança que eu tenho muito é de ouvir meu pai vendo o programa Silvio Santos aí já mais velha, né? Tipo, o programa que tá no ar até hoje, ali no SBT, porque tava fazendo outra coisa em casa, isso já adulta, e aí de domingo eu lembro dele sentado ali e ainda se divertindo com o Silvio Santos, ainda dando umas gargalhadas muito altas, que prova que, assim, ele ainda conseguiu reter um público muito grande, né? E também a lembrança, acho que realmente mais antiga, assim, aí, tipo, são lembranças de flashes, assim, que era quando eu ia na casa da minha avó. A minha avó gostava muito do Silvio. E aí ela falava com a TV enquanto o Silvio tava lá. Ela respondia o Silvio. Tipo, o Silvio falava boa noite, ela falava boa noite. Ele fazia alguma brincadeira, ela respondia. E eu acho que isso mostra, assim, quanto que é uma figura próxima, né, da gente, assim. E junta toda a família, né? Acho que todo mundo... É muito fácil você sentar na frente da TV e assistir com seus pais, com seus avós e com seus primos mais novos, né? É muito maluco pensar. Sim. No meu caso, ele tá presente desde as primeiras lembranças, porque infelizmente eu não consegui encontrar para esse vídeo. Mas tem uma das minhas primeiras fotos, eu bebê ainda, no fundo tem uma televisão e tá o seu Silvio Santos lá aparecendo. O Silvio dá aquela ideia de conforto, dá aquela coisa de que, é um hábito de gerações. Gerações ficaram assistindo a um programa que não é muito diferente do programa de hoje em dia. E eu lembro, teve lá no começo dos anos 2000, o Silvio tava muito pop na mídia, porque era a época de Casa dos Artistas, era a época que ele teve o desfile de escola de samba temático dele. Eu lembro que eu nunca fui muito de carnaval, por exemplo, nunca fui muito de acompanhar, mas eu fiz questão de assistir ao desfile do Silvio Santos. E eu sabia de cabeça a música, porque nos intervalos comerciais o Silvio botou pra tocar a música do samba enredo. Sei de cabeça o negócio até hoje, de tanto que eu assisti, e tava lá prestigiando de madrugada assistindo, foi muito legal. Depois de conhecer a história, eu acho que é muito brasileiro, né? Ou brasileiro que arruma uma oportunidade onde tem, aí vai tentar fazer o melhor com que ele consegue, e aí de repente, obviamente nem todo mundo tem essa sorte, mas ele teve essa sorte e a sorte e o talento também combinados. Sim, ali. Talento é bem importante. De conseguir esse império, de conseguir se manter relevante na TV por tantos anos, né? A gente não faz ideia de como seria ser entretido numa barca, mas eu acho que não é muito distante do que acontece quando a gente vê ele no meio da plateia, contando piadinhas, ligando pra pessoas, fazendo perguntas de duplo sentido. É um talento muito natural, né? Acho que o talento pra comunicação não é uma coisa... É uma coisa que, obviamente, você pode aprender, mas pra algumas pessoas eu acho que tem alguma coisa tem algo ali do carisma. E eu acho que carisma não se aprende. Então eu acho que é muito legal que tem uma série, né, mostrando a história dessa figura tão próxima que é o Silvio. E eu acho que, assim, história de Silvio é a história da TV brasileira. Então, se você é apaixonado por TV, saber da história do Silvio, eventualmente, é saber da história da TV. Então, acho que não precisa necessariamente ser super fã de Silvio Santos, ou, nossa, eu tenho muito interesse pela vida de Silvio Santos. Se você tem interesse por TV, que é o meu caso, assim, já é muito interessante saber tudo aquilo. Se você ficou curioso, interessado na produção Rei da TV, que é a série exclusiva do Star Plus, é só conferir lá, disponível desde o dia 19. E lá você vai acabar conhecendo um Silvio Santos que talvez você não conhecia direito. E também, não é só a gente que vai falar. A gente tá falando porque a gente tem uma câmera aqui na nossa frente, né? Mas você também deve ter histórias envolvendo o Silvio Santos e a gente vai adorar saber delas. Então, se você tem alguma experiência... Se você já foi no Topa Tudo por Dinheiro, se você pegou uma notinha de dinheiro, se você já ouviu o Silvio pessoalmente, tem alguma história, conta aí nos comentários que a gente vai adorar saber essas coisas. Se você lembra de alguma história interessante sobre a vida dele, que te veio na cabeça, que você queira contar aí, compartilha com a gente. Segue a gente nas redes sociais. As informações sobre o nosso clube de membros está aqui embaixo, né? Se você ainda não é membro, por favor, considere. Fala aí nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.